este é o Correspondente Médico. Doutor, um ótimo dia, bem-vindo. Ótimo dia, muito obrigado. Muriel, vamos trabalhar? Vamos lá, lembrando que você pode sempre participar usando a hashtag Correspondente Médico. E no nosso primeiro assunto, a gente vai conversar sobre traumas que podem surgir por causa das relações de trabalho. Isso porque uma história causou uma surpresa essa semana. O CEO de uma empresa americana do meio imobiliário demitiu 900 funcionários de uma vez por uma videochamada que durou cerca de 3 minutos. O empresário pediu desculpas, mas manteve todas as dispensas. E depois desse episódio, muitos ex-funcionários falaram que o chefe foi rude ao anunciar essas demissões e relataram momentos no dia a dia em que eles sofriam com xingamentos, com humilhações. Vamos abordar então esse assunto do ponto de vista psicológico. O professor de psicanálise Ronaldo Coelho analisou essa situação e como que ela pode impactar a saúde mental. Vamos ouvir. Esse cenário ele remonta a um cenário medieval, né, de relações de suzerania e vassalagem. E isso em si já é um cenário muito ruim para a saúde mental, porque a pessoa se constitui subjetivamente com medo de não ter trabalho, não ter o que comer, e ela se coloca com uma autoestima muito baixa na vida, no mundo, achando que o seu chefe, o seu empregador, tem o direito de tratá-la de forma desumana. Doutora, aproveitando que a gente já tem um cérebro aqui na nossa frente, mostra como que a relação de trabalho abusiva pode afetar o nosso cérebro. Bom, a gente tem coisas que são extremamente importantes que ocorrem quando estabelecemos uma relação de trabalho. Não é à toa que a própria humanidade evoluiu e existem leis trabalhistas que tentam regular, na verdade, esse tipo de relação mais de perto. Porque, assim como as células do corpo humano, elas existem e cada uma delas tem uma função específica. Por exemplo, o músculo tem a função de fazer a contração muscular. O neurônio tem o papel de fazer sinapse e, por exemplo, criar memórias. O ser humano também ele se confunde com a sua função. Então, a gente precisa ter um olhar muito diferenciado para cada indivíduo em relação a isso. Quando uma pessoa sofre um trauma dessa monta, a gente sabe que ela experimenta isso na região do córtex pré-frontal, onde existe o gerenciamento da realidade, e aqui eu falo da memória de trabalho, da memória de curto prazo, entendendo o que está acontecendo, e o impacto pode acontecer de sobremaneira numa região profunda chamada hipocampo, onde o processo de memória acontece. A gente sabe que até essa situação ser digerida, o indivíduo entender que existe uma diferença entre a função que é exercida e o valor dele como pessoa, pode trazer problemas que muitas vezes vão necessitar de uma intervenção de um especialista para conseguir reconhecer isso e não permitir que o indivíduo, por exemplo, se tiver a tendência a entrar num processo de depressão, que ele venha cair numa abertura de um quadro clínico como esse. Agora, que tipo de sintomas a pessoa pode desenvolver falando de quadro clínico específico? A pessoa pode ter perda de apetite, perda de sono? Então, são inúmeros, né? A pessoa pode comer demais, ela pode comer de menos a partir desse momento, ter alteração no seu próprio dia a dia, no que se relaciona ao ritmo circadiano, então às vezes dorme demais ou dorme de menos, ficar relembrando aquele momento, tendo vivências com inclusive alterações físicas, como a sensação de palpitação, de boca seca, de falta de ar, tremores, angústia. E isso pode, na verdade, ser algo que é totalmente evitável, desde que você tenha um caminho para se conversar, estabelecer um diálogo de uma forma precisa e não simplesmente de uma forma truculenta, atravessar algo que é extremamente importante para a dignidade de qualquer ser humano, Muriel. Doutor, e além do impacto econômico, que é óbvio, por que o desemprego pode causar tanta preocupação? Porque tem um impacto social também, né? Tem. A gente sabe que, obviamente, existe a questão da sustentabilidade financeira e, geralmente, o empregado, ele não sustenta apenas a si próprio, né? Existem pessoas que são dependentes, direta ou indiretamente. Então, existe um impacto econômico que é nítido. Mas, do ponto de vista de validar o seu papel no dia a dia, na sua vida, e aquela questão da própria autorreferência pode ficar comprometida, Muriel. E isso pode, na verdade, provocar um grande problema, porque o indivíduo pode ficar desacreditado e muitas vezes a forma de buscar um outro emprego, uma outra atividade ou até mesmo uma outra carreira, ela pode ficar com uma questão bem complicada em termos de autoestima. Por isso que é tão importante esse olhar, a gente precisa entender que as pessoas não são descartáveis, o projeto pode mudar, e enfim, mas a forma de se relacionar, de explicar, tanto para você atrair um trabalhador para perto de você, como também para dispensá-lo frente a um novo projeto, precisa ser visto com delicadeza e com respeito.
Por isso, nesse caso, é bom também um acompanhamento de terapia, por exemplo, né? Sem sombra de dúvida, e a gente tem o papel, inclusive, da psicologia dentro do próprio mundo corporativo, por exemplo, né? Ajudando a gerenciar isso. A gente sabe que muitas vezes existem dificuldades emocionais e ninguém, na verdade, está imune em relação a isso, tanto para o empregado como para o empregador, e nessas relações hierárquicas, onde se confunde a função com o valor de cada indivíduo, isso fica muito, na verdade, exposto. Então, a própria terapia, o próprio entendimento psicológico dessa situação pode ajudar a amenizar esse grau de impacto para que, na verdade, a gente não tenha o nosso âmago sendo machucado. A gente vai agora para o próximo assunto, porque cientistas americanos dizem ter descoberto a primeira evidência de como a memória humana é formada. Eles conduziram esse estudo com 27 pacientes com epilepsia que tiveram atividade cerebral monitorada. E eles identificaram mais de 100 neurônios que são mais sensíveis no momento em que ativamos a nossa memória. Os pesquisadores identificaram um evento chamado deslocamento de fase nesses neurônios. Vamos lá, o que é deslocamento de fase nesses neurônios, doutor? Funciona da seguinte forma, você, Muriel, assim como você que está assistindo a gente, já pode ter a sensação de ter passado por essa experiência antes, né? Por exemplo, aquilo que a gente chama de déjà vu, sabe? Sim. E muitas vezes isso intriga, né? Por que a memória que, na verdade, está sendo feita nesse momento, consolidando como uma experiência nova, ela pode, em alguma situação, se confundir com a realidade ou então com uma estranheza do tipo, já estive aqui antes. E, na verdade, esse tipo de linha de pensamento e de estrutura de como a memória funciona já foi mostrado em animais de experimentação, do ponto de vista eletrofisiológico, mas em humanos acaba sendo algo totalmente diferente. Então, existe uma estrutura cerebral profunda chamada hipocampo, que nós sabemos que é onde acontece o processo de consolidação da memória. E o córtex entorrinal, que está próximo dessa região e faz essa interface. O que esse trabalho mostra e por que ele conseguiu permitir isso? Durante o tratamento de alguns pacientes com epilepsia, existe um processo cirúrgico em que você coloca eletrodos nessa região e tem o papel, inclusive, de, na verdade, modular, disparando ou não a corrente elétrica e, ao mesmo tempo, de captar o que está acontecendo. Então, o que foi observado? Que, dependendo da vivência do indivíduo, então, se você está fazendo, na verdade, um recall da sua memória, ou seja, você está relembrando algo que você já viveu, ou então você está experimentando, existe, na verdade, um disparo que tem uma distância de tempo acontecendo. E isso é muito importante da gente entender, Muriel, porque muito mais do que entender anatomicamente onde fica a região da memória, o que é importante para ela ser consolidada, né? Ninguém quer perder memória, todo mundo quer ter ela bem íntegra. É importante entender o que acontece do ponto de vista elétrico, até mesmo para estabelecer formas de pensar e tratamentos futuros. Doutor, esse tipo de descoberta, esse tratamento pode auxiliar de alguma forma num tratamento futuro para o mal de Alzheimer? Sim, a gente pode pensar no mal de Alzheimer, na questão da própria esquizofrenia, onde quando você, por exemplo, tem alucinações, existe uma diferença entre você conseguir perceber o que de fato é real e o que de fato, na verdade, está provocando essas ilusões tão reais dentro do seu próprio cérebro, assim como pós-AVC ou então pós-traumatismo crânioencefálico. Então acaba sendo uma peça a mais dentro desse quebra-cabeça que é extremamente interessante e, mais uma vez, né, quando a gente fala de memória, a gente fala de coisas que aconteceram tempos atrás. E, na verdade, o sistema nervoso central repete isso, mostrando para a gente que o disparo em momentos diferentes talvez seja a porta de entrada para a gente entender como que acontece o processo de consolidação e como acontece o processo de, na verdade, você relembrar algo que você já experimentou. Agora, doutor, os anos vão passando, a gente vai perdendo cada vez mais memórias antigas. Explica pra gente o que a gente pode fazer ou se é possível que a gente faça algo para tentar preservar as nossas memórias. Bom, existem algumas estratégias básicas que todo mundo deve fazer. Quando a gente adota um estilo de vida saudável e a gente coloca exercício físico dentro da nossa rotina, nós estimulamos a liberação de inúmeras substâncias que fazem com que exista a neurogênese, a formação de novos neurônios e, na verdade, facilitem o processo de memorização. O período do sono também é extremamente importante, por isso que a gente não pode esquecer de dormir bem, porque é durante esse período que a consolidação da memória acontece. Mas uma coisa que a gente pode fazer muito ativamente, além de também prestar atenção na alimentação, é a gente exercitar o cérebro continuamente e estabelecer algumas rotinas, né, para coisas muito importantes. A gente pode ajudar o nosso cérebro. Então, a fotografia tem esse papel.
a questão do próprio livro de recordação, o hábito de escrever e memorizar em conjunto com outras pessoas vivências que são extremamente importantes. Então, por exemplo, a gente tem uma data importante, por que não celebrar isso e por que não escrever isso como antigamente a gente fazia, Muriel? Hoje em dia o mundo digital ele facilita demais para a gente e até mesmo a organização das nossas memórias. Então o próprio aplicativo vai lá e te faz uma lembrança, né? Olha só, coisas que você viveu 4, 5 anos atrás. Pessoal, Exato. Não vamos ficar preguiçoso não. Isso a gente pode fazer ativamente, isso ajuda o nosso cérebro a consolidar esse tipo de memória e também fazer o resgate dessas vivências. A gente tem que pegar também umas dicas com o Rafael Colombo, que tem uma memória muito boa, lembra de tudo. Ele sim exercita bem o cérebro. A gente vai agora para o próximo assunto, mas a gente vai falar de uma polêmica. O chip da beleza, já ouviu falar? É um objeto do tamanho de um palito de fósforo que é implantado no corpo da pessoa para liberar hormônios que fazem várias promessas ligadas a certos padrões preconceituosos do que, de fato, a beleza. Tem mais com relação a isso do que outras coisas, né? Entre elas, emagrecimento, aumento da disposição física, aumento de massa magra. Mas, para além desse lado estético, o produto é controverso do ponto de vista médico, porque ele não é aprovado pela Anvisa e recebe críticas de especialistas. A gente conversou sobre isso, então, com o Dr. Alexandre Hall, o membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e ele explicou por que esse chip pode ser perigoso. Vamos ver. O grande problema é que muitas vezes se utilizam derivados anabolizantes, testosterona e principalmente a gestrinona entre as mulheres, né? E não existe indicação médica para isso. O objetivo é estético, não é para tratar uma doença. Então, dessa forma, efeitos adversos podem acontecer em diferentes partes do corpo, principalmente com a utilização da gestrinona e de derivados anabolizantes. A saber, alteração da pele, como acne, aumento dos pelos, oleosidade da pele, queda de cabelo, pode ter alteração da voz da mulher, fica mais grave, aumento do clitóris, pode ter alteração da menstruação, alteração da fertilidade, alteração das mamas dessas mulheres, pode ter alteração cardíaca, pode ter alteração hepática. Então não existe indicação médica para o chamado chip da beleza, e sim, os riscos são muito maiores do que os benefícios. O doutor Alexandre Hall já citou muitos efeitos colaterais que esse chip da beleza pode causar, mas tem outros ainda que dá para citar, além desses? Muriel, o principal, na verdade, existe uma promessa de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de predisposição para você ter ali uma coisa física mais bonita, mas o grande problema, que ele já alertou, mas a gente quer reforçar aqui, são os efeitos colaterais que podem surgir. Então a pessoa vai buscando algo que acaba sendo muitas vezes motivado pelo estético e consegue encontrar alguma coisa bem diferente, como por exemplo, queda de cabelo. Você imagina, Muriel, a pessoa vai na verdade buscar beleza e começa a ficar careca, não tem sentido, né? Alteração da fertilidade e também problemas relacionados com a própria saúde cardiovascular. Então a gente precisa olhar isso com muito critério, porque na verdade é muito interessante verificar como a medicina progride, né? Então eu posso oferecer hormônio de uma forma liberada e lenta para a pessoa, sem a necessidade de tomar comprimidos ou fazer injeções semanais. Mas o grande problema é o seguinte, existe um reloginho biológico que dispara a liberação de hormônios e faz toda a regulação do corpo humano, que é extremamente funcional e muito bem encaixadinho. É como se fosse um relógio suíço, sabe, Muriel? Imagina você vai lá, na verdade, de uma forma inocente, buscando ficar mais bonita e cria uma confusão, porque acaba sendo isso. Você não tem a carência de um hormônio, você oferece ele em excesso. Você vai ter o efeito colateral, que muitas vezes a pessoa está buscando. Então, vai aumentar a massa magra, vai ter a disposição, vai ficar mais bonito durante um determinado período de tempo. Só que o preço disso, do ponto de vista biológico, pode ser bastante complicado. Você vai buscar beleza e desenvolve um problema cardiovascular. Então, isso, na verdade, a gente tem que levar em consideração. Dentro desse assunto, é que nem, por exemplo, você fazer a suplementação de vitamina sem saber de fato se a sua vitamina está baixa. Quando você dá algo em excesso, você pode provocar um efeito rebote, como, por exemplo, provocar uma hipervitaminose. Então, mais ou menos nessa linha de pensamento, a gente tem as sociedades médicas organizadas, a gente tem os órgãos de regulação e, obviamente, o bom senso, né? Sim. Porque, na verdade, bonito mesmo, né, Muriel? Bonito mesmo é ser saudável.
Sem dúvida. Agora, a gente vê muitas blogueiras, muita gente na internet fazendo uso desse chip da beleza, inclusive divulgando, falando, ó, tá tudo bem comigo, mas a gente vê uma voz mais grossa também. Então, é uma situação que acaba assustando e é interessante porque nenhuma dessas pessoas que indicam esse chip da beleza não deixam claro que não é regulamentado pela Anvisa. Então, é um ponto muito importante e não deixam claro também todos esses efeitos colaterais que podem vir a surgir. Agora, quais são as orientações, doutor, para quem quiser fazer alterações estéticas no corpo? Existe mágica para isso? Não, né? Olha, na verdade é o seguinte, a grande mágica é entender que a ciência ela progride passo a passo. Então, se existe evidência científica comprovada, publicada em revista que seja validada, se os órgãos oficiais liberam medicamentos, se existe um diagnóstico específico que justifique você utilizar um remédio, um hormônio, ok, você está dentro do que deve ser feito. Mas, caso contrário, é muito complicado a gente se lançar em algo simplesmente buscando uma aparência física mais bonita. É importante a gente entender que isso não é uma sentença de morte, né, Sim. Muriel? Muitas pessoas certamente estão usando, podem ficar preocupadas agora que estão escutando, e não significa que todas elas vão ter os efeitos colaterais. Mas a gente precisa ficar atento do que pode acontecer e entender que existe, na verdade, esse balé, na verdade, de hormônios que acontece no nosso corpo e que tem um ajuste muito fino. E muitas vezes você pode provocar uma doença buscando uma coisa que simplesmente é beleza e você pode buscar isso através da atividade física e de recursos estéticos menos invasivos a longo prazo. Para quem já colocou o chip da beleza, a melhor orientação é retirá-lo. Na verdade, a melhor orientação é procurar o profissional, conversar abertamente sobre isso e, de fato, se sentir desconfortável retirar. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.